Meus cachorros, Jasper e Holly, a Collie, são tão bem cuidados que frequentemente digo, como eu queria ser você. Recebendo carinhos e guloseimas, eles passam o dia todo enrolados na cama, despreocupados com o mundo. Pelo amor de Deus, olhe para eles, merecem todos os mimos do mundo. E a maioria dos cães atualmente são verdadeiros parasitas. Atualmente existem cães-guia e caninos, mas as oportunidades de emprego para cães são bem menores comparadas às oferecidas na Europa medieval. Vamos voltar à Idade Média e descobrir por que cães eram um símbolo de status social, por que a igreja os desaprovava e o quão duro alguns trabalhavam. Bem-vindo ao Medieval Madness. O amor por cães. O monge e filósofo Bartholomew Anglicus escreveu o Tratado sobre as Propriedades das Coisas por volta de 1240. Foi uma enciclopédia primitiva dividida em 19 livros. Em uma entrada intitulada Decane, Anglicus nos dá uma introdução ao animal conhecido como cachorro, afirmando que, citação, nada é mais diligente e inteligente do que o cão, pois ele tem mais inteligência do que outras feras. E os cães conhecem seus próprios nomes, amam seus senhores, defendem as casas de seus senhores e se colocam voluntariamente em perigo de morte por seus senhores e correm para pegar a presa com seus senhores e não abandonam o corpo morto de seus senhores. A partir disso, é bastante fácil ver quanta admiração Anglicus coloca no cachorro, elogiando sua inteligência e atenção, mostrando essas qualidades ao se referir a quão leal o animal é para seu mestre. Eles não só têm consciência de seu próprio nome, mas amam seu dono, trabalham ao lado dele e estão prontos para arriscar sua própria vida por seu mestre, e até se recusam a deixar seu corpo se ele morrer. De fato, na Alta Idade Média, os cães estavam por toda parte, não sendo vistos apenas como utilitários. Eles também eram considerados símbolos de status e amados companheiros. A maioria ainda os usava para proteção e pastoreio, tarefas que os cães domésticos faziam há milênios. A falcoaria e a caça eram populares entre homens ricos da sociedade, enquanto suas gentis damas gostavam de manter falcões como animais de estimação. TRWLF. Durante o século XIII, o conde Robert de Artois, sobrinho do rei francês Luís IX, mantinha um lobo, não para caçar, ou para comida, ou para proteção, ou para companheirismo espiritual ou tátil, ou para qualquer outra coisa, exceto como um emblema de sua própria nobreza impressionante. Este lobo teria sido uma declaração extraordinária de poder, ainda mais do que um dos ferozes cães de guarda como o Mastiff. Durante a Idade Média, os lobos eram os fora da lei do mundo canino, ao contrário dos animais domesticados que estavam ligados aos seus mestres perante a lei. Os lobos habitavam as florestas europeias e eram considerados uma grande ameaça para o gado e os humanos. Eles eram conhecidos por aparecer nos campos de batalha após os combates para se alimentar dos cadáveres de cavalos e homens, e também atacavam o gado. Mas atacar e comer humanos era raro, pelo menos existem poucos casos documentados. No final da Idade Média, o desmatamento e a caça levaram ao extermínio sistemático deles na Inglaterra. O conde Robert construiu sua reputação com base nas maldades de seu animal de estimação, um lobo, um dos animais selvagens mais temidos da Idade Média. O lobo foi provavelmente encontrado filhote durante uma caçada. Quando o animal começou a matar o gado dos camponeses próximos, o conde Robert ficou mais do que feliz em compensar o proprietário e manter sua reputação como o dono do selvagem. Lobotopo. John Caius, médico e estudioso do século XVI, descreveu a hierarquia canina em seu livro de Cânibus. No topo de sua lista estavam os cães de caça como os sabujos, cujo grande senso de olfato os compeliam através de longas trilhas e rotas cansativas em busca de sua presa. Eram essenciais para abater javalis e veados. O Greyhound, conhecido na Idade Média como cão corredor, era um favorito, admirado por sua incrível rapidez,
Embora o termo correr se referisse a cães que caçavam usando o olfato em vez de velocidade, ideal para rastrear e pegar lebres e veados. O termo Greyhound abrangia diversas raças, desde o pequeno galgo italiano até o gigantesco Wolfhound irlandês. O Greyhound era o cão favorito da realeza, e o duque francês de Bury lamentou que o maior problema com os cães era que eles não viviam tempo suficiente. Palavras mais verdadeiras nunca foram ditas. O escritor flamengo Theodoric de Saint-Truiden obviamente amava muito seu cão, pois dedicou um poema ao seu grande amigo no século XII. O poema começa com um chamado para outros cães lamentarem, porque Pitiless está morto. O elogio continua a louvar o cão, que era como um pequeno filhote e cuja vida inteira era sobre dar alegria ao seu mestre. O Marquês de Mantua, do século XV, Ludovico III Gonzaga, tinha pelo menos 2 cães, um chamado Rubino, o outro Belina. Quando Rubino morreu, Ludovico, comovido, o enterrou em um caixão e encomendou uma lápide para seu amado pet. Muitas lápides e placas medievais retratavam cães. As mulheres comumente tinham túmulos com cães aos pés, representando lealdade e devoção aos maridos. A efígie do cão, ou cães, pois muitas vezes estavam em pares, por vezes com coleiras e pequenos sinos. Quando adoeciam, nenhum gasto era poupado para prover o melhor cuidado veterinário disponível. Gaston III, conde de Foix, escreveu no século XIV um manual de caça com instruções para o cuidado apropriado dos cães de caça. Luís I, duque de Orleans, rezou por intercessão santa, enviando presentes ao santuário de São Huberto quando sua matilha de caça adoeceu. Os cães eram muito amados não só na Europa. O oficial persa e médico Ibn al-Masuban, que vivia em Bagdá e parecia ter a ideia certa, escreveu o livro sobre a superioridade dos cães sobre muitos daqueles que usam roupas no século X. O tratado começa como se fosse uma carta para um amigo. Ele inicia reclamando sobre a deterioração do comportamento humano e que as pessoas não são mais confiáveis ou dignas de confiança. Al-Masuban começa a discutir sobre os cães, que ele considera superiores aos homens em diversos aspectos. Ele usa uma coleção de vários poemas e histórias que mostram, citando, a fidelidade do cão, sua amizade inata e defesa firme de seu mestre, também sua experiência, paciência, nobreza, maravilhosa capacidade de se virar e sua utilidade excepcional. Elogio realmente alto. As histórias revelam que no Oriente Médio as pessoas criavam cães não só para caça e guarda, mas também como animais de estimação. Ele afirmou que, citação, os cães conhecem bem seus mestres e respondem aos seus próprios nomes e sabem onde suas casas estão. Se forem expulsos, eles voltam. Se forem famintos, eles suportam pacientemente e se forem maltratados, eles aguentam. Entre as virtudes do cão está que ele vem e encara seu mestre, olhando-o nos olhos, e que ele ama seu mestre e se aproxima bem dele. Às vezes, o cão até brinca com seu mestre e com os filhos do seu mestre, mordendo-os, brincando, sem machucá-los ou deixar qualquer marca neles. É para isso que os amigos servem. Caius, em seu tratado sobre cães ingleses, colocou tanto os caçadores quanto os gentis cães de colo no topo da hierarquia social. Declarando-os delicados, arrumados e bonitos, eles estavam acima do vira-lata humilde, mas abaixo dos cães de caça, pois eram bem-vindos dentro das casas nobres. As mulheres nobres gostavam de manter cães decorativos que serviam como companheiros, proporcionavam conforto e entretenimento, além de reforçar o refinamento e a posição social da mulher. Apesar dos cães de colo existirem desde a época romana, agora estavam na moda e eram muito valorizados por serem brincalhões e entreterem seus donos. Seu tamanho pequeno os fazia perfeitos para carinhos. Na verdade, quanto menor, melhor, sendo os filhotes ideais como citação, quanto menores eles são, mais prazer provocam. Esses cãezinhos lembravam os pugs atuais, mas com focinhos mais alongados. As orelhas deles podiam ser caídas ou curtas, com caudas longas e peludas. Não havia extremos de características, como as pernas curtas do Dachshund ou os traços achatados das raças com focinho achatado. No entanto, um dos colaboradores da Crônica do Galpão da Holanda do século XVI
não estava convencido e acusou os cães de serem citação instrumentos de tolice para brincar e se divertir, desperdiçando o tesouro do tempo para desviar a mente das mulheres de exercícios mais louváveis. Embora se possa dizer que, com as frequentes realidades duras da vida para os medievais, as travessuras brincalhonas de um cão provavelmente eram um alívio bem-vindo. A Igreja Católica também se opunha a animais de estimação. Acreditavam que mantê-los distrairia da dedicação religiosa, principalmente quando os medievais começaram a levá-los à igreja. No século XIV, isso fez com que o arcebispo de York anunciasse que eles, cito, impedem o serviço e atrapalham a devoção das freiras. Um mosteiro trouxe regulamentos contra cães e filhotes porque eles, cito, frequentemente perturbam o serviço com seus latidos e às vezes rasgam os livros da igreja. Não ajudou a causa quando um autor escreveu que um cão avisaria sua dona e seu amante da aproximação do mestre, e ele viu isso como uma característica louvável. Blues do cão trabalhador. Para aqueles cães que não eram tão bem criados e mimados, havia trabalho a ser feito. Alguns trabalhavam em cozinhas, sentados na cabeça de seus donos e controlando-os para criar o prato perfeito. Ops, isso é do filme Ratatouille. Nas cozinhas, eles giravam uma roda para rodar o espeto de carne sobre o fogo, assando-a uniformemente. Outros faziam truques acrobáticos para encantar o público e ganhar dinheiro para seus mestres vagabundos nas cidades e vilas. Um tipo comum de cachorro, um Bull Terrier primitivo, era usado para conduzir o gado da fazenda até o açougue. Eles eram baratos de manter, pois viviam das vísceras dos animais abatidos. Em Southampton, um júri reclamou que os açougueiros estavam jogando cabeças de boi para seus cães na rua, incomodando o povo do rei e contrariando a ordem da cidade. Esses cães também eram usados como isca em lutas contra touros e ursos, forçados a combater animais muito maiores usando coleiras de metal com espinhos. Na Escócia, quem matasse um dos grandes e bem treinados house huns era obrigado a ficar em seu lugar por 1 ano. Os mastiffs eram os cães de proteção mais valiosos, descritos por Caius como vastos, enormes, teimosos, sábios e ansiosos, capazes de provocar medo e terror com seu grande latido. Eles protegiam a ponte de Londres e eram fechados durante o dia para dormirem, mantendo-se mais alertas à noite. Outras leis proibiam pessoas sem renda fundiária de manter cães de caça, pois eles poderiam usá-los para caçar ilegalmente nos bosques reais ou encobrir intrigas rebeldes através de festas de caça. Qualquer cão incômodo era tratado rapidamente e destruído. Alguns vira-latas desonestos atacavam humanos, e há muitos remédios em livros de receitas como prova disso. A Idade Média foi um período em que os humanos dependiam muito dos animais para a maioria das coisas. Agricultura, guerra e transporte, todos precisavam de sua ajuda. Disse que o caráter de uma pessoa pode ser julgado por como ela trata os animais. É fácil notar que muitos medievais amavam seus cães tanto quanto nós atualmente. Talvez sobreviver como um cão na Idade Média teria sido exatamente como é agora, onde o bem-estar, conforto e amor de um animal dependem muito do caráter do dono humano com quem acabam ficando. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Afague seu cão por mim e inscreva-se se gostou do vídeo. Novos episódios toda sexta-feira. Até mais, desejo a todos uma ótima semana. Saúde!